Reservas do Coringão conseguiram dar a volta por cima. Que notícia boa para Fiel, hein? Quem acompanhou tudo de pertinho debaixo de muita chuva foi ele, claro, Thiago Salazar. O Red Bull Bragantino nem parecia que estava de férias. No Nabizão, debaixo de muita chuva, o Massa Bruta começou a partida a 1000 por hora. E demorou só 8 minutos para abrir o placar. Lucas Evangelista se posicionou entre João Pedro e Hugo e testou pro gol. Antes de continuar, vamos voltar um pouquinho, dar uma olhada no elenco do Timão que apareceu no aquecimento. Hugo Souza, Gustavo Henrique, Félix Torres, Matheus Bidu, Bidon, Garro e Memphis Depay. Essa turma aí nem foi pra Bragança, por isso que você não tá encontrando eles aí não. Agora que você já sabe disso, vamos voltar pro jogo? Ángel Romero descolou um pênalti ainda no primeiro tempo pro Corinthians. O paraguaio já estava preparado para bater quando o VAR avisou impedimento. Então esquece o pênalti. E o segundo tempo começou igual ao primeiro, viu? Com o Matheus Donelli salvando o Timão, dessa vez na cabeçada de Sacha. 2 minutinhos depois, adivinha? O Corinthians empatou o jogo. Juninho Capixaba foi mal demais e Thales Magno mandou pra rede. Aquela cabeçada do Juninho você não estava esperando? Não tava, mas eu tava bem ligado, porque quando o Pedro Raul joga, sempre sobra a bola ali, sempre sobra. Ele briga muito, então eu tava bem ligado ali naquelas oportunidades. Ramon, aos poucos, foi colocando alguns titulares e o Timão foi melhorando, até virar o jogo. Rian levantou e Pedro Raul marcou. Fim de um jejum de 9 meses para o centroavante do Corinthians. Quando ele chegou, todo mundo bateu palma. Ê, bora Pedro Raul. Peraí, como é que é, Thales? Ê, bora Pedro Raul. Olha, depois dessa é melhor a gente ouvir o Pedro Raul, vai. Muito feliz de voltar a marcar, um alívio. Nunca tinha passado por isso antes. Tava me incomodando muito. De fora é difícil fazer gol, né? Não tem como, é impossível. Então, quando você fica de fora, você vai passando os jogos, vai passando semanas, os meses e vai incomodando. Principais jogadores poupados, preservados, jogo fora de casa, debaixo de muita chuva, primeira rodada do Paulistão. E o Corinthians conseguiu a vitória. Aliás, a 10ª seguida, se a gente emendar com a sequência do ano passado, não dá para reclamar do desempenho do Timão aqui em Bragança, né? Y hoy demostraron mucha actitud, un partido muy difícil, muy intenso. Ellos prácticamente al completo, nosotros no. Pero yo tengo que felicitar al grupo porque está entendiendo lo que es Corinthians. Saber que cada partido que se juega para nosotros es mucha responsabilidad. También no deja de ser un juego de preparación para este grupo. Entonces estamos contentos y estoy muy feliz, tanto como en el primer tiempo, que no fue del alto nivel que a gente pretende, como con el segundo tiempo. Bom, agora o Corinthians se prepara para estrear em casa na temporada. É domingo contra o Velo Clube e já anota aí com todo o pós-jogo ao vivo no Mesa Redonda. Emiliano, quanto o próprio técnico falando que o primeiro tempo foi bem abaixo, de fato, mas no segundo, né, Bacégio, deu aquela melhorada que, de fato, o Corinthians conseguiu buscar o placar, né? É natural, as oscilações elas vão acontecer nessas primeiras rodadas. Todos os elencos grandes, de clubes grandes, ainda não estão na sua melhor forma, os jogadores ainda estão se recondicionando fisicamente, disputaram poucos jogos, jogos treinos ou amistosos de pré-temporada, enfim, não importa, mas são poucos jogos, poucos minutos para os atletas que ficaram um mês de férias voltarem a ter ritmo de jogo, enfim, a pegar todo aquele ritmo da temporada passada. Natural. Até por isso, eu vejo não vejo muito bem esses clássicos que têm sido marcados logo nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Eu gostaria de ver um Palmeiras e Santos, um Corinthians e São Paulo, um derby, enfim, mais pra frente, com as equipes mais preparadas, mais próximo daquilo que a gente considera ideal. Não vai acontecer, mas o torcedor ele tem que ter em mente
que é normal essa oscilação nos primeiros jogos, é normal que o Corinthians não irá apresentar durante os 90 minutos o mesmo nível de futebol. Como eu disse no comentário sobre o Santos, o mais importante nessas primeiras rodadas é fazer os resultados, para depois a gente pensar em performance, pensar em sistema de jogo, em superioridade em relação ao adversário. No primeiro momento, o mais importante é as equipes readquirirem a melhor forma física, entrosarem os reforços, porque muitos elencos passaram por reformulação, o que não é o caso do Corinthians, é verdade, mas eu acho que o foco tem que ficar, a princípio, nesses aspectos nas primeiras rodadas. Concordo com o que o Baseggio falou e acrescento só um detalhe em relação ao jogo. Temos que dar os parabéns para o craque da partida, que foi o Juninho Capixaba, né? O melhor jogador do Corinthians, que deu assistência para o Thales Magno e colocou o Pedro Raul em posição legal para fazer o gol de cabeça. Brincadeiras à parte, imagino que ele não tenha nem dormido direito essa noite e que ele possa ter forças para recuperar a confiança e seguir o seu caminho no Bragantino. Mas que o Juninho Capixaba enterrou o time dele e foi o responsável direto pela virada do Corinthians, isso foi. Mas muito interessante, né, o Corinthians conseguir fazer esse placar, como vocês falaram, com um time de Série A, independentemente de como o Bragantino terminou ano passado, né? Realmente, fora de casa, conseguir com o time placar, completamente remendado, né? Remendado, assim, totalmente. Nem de longe o time que vai ser realmente nos principais jogos do ano. Exatamente. O Thiago Salazar, é isso? Que está na nossa redação de esportes para conversar justamente sobre um dos autores dos gols do Timão de ontem. Conta pra gente, Salazar. Boa noite. Pedro Raul quase saiu do Corinthians nessa última janela. Que história é essa? Boa noite, Marina. Tudo bem com você, com todo mundo que está acompanhando a Gazeta Esportiva? Olha só, ele teve a oportunidade de sair sim. Pedro Raul recebeu poucas oportunidades no ano passado, né? Teve um segundo semestre bem ruim, quando ele acabou ficando ali atrás de Romero, de Memphis Depay, de Yuri Alberto, até mesmo do garoto Giovani, ali naquela briga da concorrência do ataque do Corinthians. Ficou um zum de que ele poderia ir embora agora durante as férias, mas não. Ficou, jogou e marcou gol. Não marcava gol há 9 meses. Inclusive, a gente acabou de assistir aí ele falando sobre esse alívio. Só que mais do que isso, na entrevista ali na zona mista improvisada, depois da partida de ontem, ele acabou revelando que sim, que ele recebeu propostas para sair. Ele fala sobre o motivo pelo qual ele ficou e revelou uma conversa com o técnico do Timão. Então vamos assistir o Pedro Raul falando sobre essa reação e, quem sabe, expectativa de retomar agora em 2025. O meu empresário, ele me passou algumas situações, sim, mas ele sabia da minha vontade de ficar aqui, a minha vontade de querer performar no Corinthians. Eu não vim para o Corinthians à toa, eu vim para cá com um propósito muito claro de deixar meu nome, de querer conquistar alguma coisa com o Corinthians. Essa semana eu tive uma conversa com o Ramon, inclusive cheguei nele, perguntei o que ele queria de mim, ele me falou. Tenho buscado trabalhar muito isso. E é isso, é importante ter o apoio deles também, porque nos faz sentir importante também, sabe? A gente se sentir importante é muito importante para o atleta. O treinador te olhar e ver que você está ali, que ele pode contar contigo é muito importante. E é isso que eu tento passar para eles todo dia nos treinos. Olha, para superar tudo isso, o Pedro Raul, em outro momento, comentou com a gente que o Corinthians contratou um coach. E disse ele que esse coach contratado pelo Corinthians tem ajudado ele a superar essa fase. Falou que ele também tem um coach particular dele, enfim. Deixou muito claro que toda essa situação mexeu sim com a cabeça dele, além desse incômodo jejum de gols, e que ele espera ter mais oportunidades e dar a volta por cima ainda no Corinthians. Vale lembrar que o Pedro Raul tem contrato com o Corinthians válido por 4 temporadas. Até o final de 2027, o Corinthians desembolsou $5 milhões para contratar ele, que tem um dos salários ali mais altos. Não é o salário do Memphis Depay, mas é um alto salário, um alto custo para um jogador jogar tão pouco. Será que ainda dá para o Pedro Raul retomar a história dele aqui no Corinthians, reagir, jogar, ser mais útil? Ou melhor mesmo, é o Pedro Raul procurar outro clube? Vou passar a bola para vocês, daqui a pouquinho eu volto para falar de reforços, tá bom, Marina? Valeu, Salazar. Até já, então. E eu passo a bola para vocês. E aí, fica no Corinthians, ainda dá para construir essa história no Timão, ou arruma as malas e vai para outro clube? Difícil, né? Eu entendo o lado dele, né? Depois de 9 meses voltar a marcar, é uma coisa que dá uma satisfação, um alívio, tira um caminhão das costas. Mas é um jogador que faz tempo que não consegue provar, né?
E o Corinthians é um time muito difícil para você conseguir um espaço, conseguir ter sequência e assim, teria que ser uma reviravolta muito grande. Apesar desse gol, eu acho que se o Pedro Raul conseguir alguma proposta para poder ter uma sequência maior, para poder ter mais tranquilidade para começar uma nova história, nem que for por empréstimo, porque o contrato dele é longo, né, 4 anos. Então, se ele for emprestado para um outro time, jogar uma temporada, por que ele não pode voltar? Quantos jogadores em tantos clubes não passaram por isso? Chegaram, tiveram dificuldade, foram embora por empréstimo, depois voltaram e explodiram. O Rafael Veiga no Palmeiras foi um exemplo claro disso. Ele foi quase que mandado embora do Palmeiras, voltou e se tornou um dos jogadores mais decisivos da história do clube, né? Então é só uma pitadinha de um exemplo, mesmo sendo do Palmeiras, para falar do Pedro Raul. Não que ele seja do nível do Rafael Veiga na sua posição, mas é um centroavante que sabe fazer gol, assim, né? Não é um cara que não tem noção do que está fazendo ali. Então acho que se eu fosse ele, o empresário dele, a família dele, eu conversaria com o próprio Corinthians para tentar aproveitar até esse gol, já que ele se recoloca no mercado e na vitrine, para poder ser emprestado para algum lugar, porque eu duvido que ele no Corinthians vá ter tantas oportunidades assim quando os outros jogadores estiverem à disposição. A gente viu na entrevista, o Pedro Raul é um jogador bem esclarecido, né? Que sabe lidar com as questões que vão além das 4 linhas. Eu acho importante ele ter essa conversa franca com o Ramon Dias, chegar e perguntar para o técnico, olha, vem cá, o que eu preciso fazer para ter mais chances? Eu acho que é bem louvável do jogador ter esse tipo de atitude. O Pedro Raul, quando estava no Goiás, chegou até entrar no radar do Tite na seleção brasileira, então ele já mostrou um futebol que criou a atenção da seleção brasileira, que é o ápice de um jogador de futebol nascido aqui no país. Então, futebol ele tem. Só que num time desorganizado, como é o time do Corinthians, como era o time do Corinthians no ano passado, ele não conseguia se destacar. É verdade que ele também não conseguiu destacar nos outros clubes pelos quais ele passou, futebol mexicano, Vasco, enfim. Mas quem sabe agora, com esse ambiente diferente, com esse clima mais leve no Parque São Jorge, com um elenco muito melhor, mais organizado, com um técnico que já permaneceu do ano passado, uma estrutura mais organizada, quem sabe o Pedro Raul não possa ser recuperado. Até porque se o Corinthians se desfazer do Pedro Raul, vai ter que talvez ir atrás de um outro centroavante. A gente sabe que outro centroavante custa caro e está em falta no mercado. Então, será que é melhor você se desfazer de um centroavante e ter que investir dinheiro para buscar outro, ou tentar recuperar o Pedro Raul, que já mostrou o seu potencial em outro clube? Verdade, faz muito tempo, mas já mostrou. Super convincentes, né? E falando de Corinthians, a gente vai trazer de novo aqui o Thiago Salazar agora para falar sobre reforços, porque ele prometeu que ia falar sobre isso. Volta aqui, Salazar. Parece que o Ramon Dias e o Memphis Depay deram uma declaração sobre isso. Confirma? E é sempre bom, né, Marina, quando a gente questiona ali no caso os responsáveis ali, o técnico e o auxiliar sobre uma questão que a gente vem abordando aqui no Gazeta Esportiva, tem explicado para o torcedor os motivos, mas ontem a gente questionou para ter na boca do técnico do Corinthians e do auxiliar Emiliano Dias motivo pelo qual o Corinthians não conseguiu ainda contratar ninguém, não tentou contratar ninguém. E para quais posições o Corinthians está interessado? O Emiliano até ficou desconfortável. Vamos dar uma olhada. Na mitad del torneo del año pasado hizo un esfuerzo enorme de traer 8 jugadores. ¿8? ¿Cuánto eran? ¿8? ¿9? 9 jugadores, un esfuerzo económico. Sabemos que podemos cambiar o que venga algún jugador si existe alguna venta o hay una creatividad para poderlos traer. No, y siempre vamos a pedir, siempre vamos a hablar con Fabinho, siempre vamos a iniciar ahí a él, vamos a martelar a él, mas entendemos también el momento del club. No, de posición no vamos a hablar por respeto al grupo, disculpe. Olha, vou contar aqui para vocês. A pergunta sobre quais posições, eu falei, tudo bem, não vamos falar em nome, mas quais posições vocês estão de olho? Por quê? Porque o Renan Lodge, lateral esquerdo, acabou de revelar que o Corinthians procurou, que
Fabinho Soldado ligou para o empresário. E aí o Emiliano Dias, ele deu essa risada, quando acabou a coletiva, ele veio em mim, me abraçou, brincou, falou, desculpa não responder, mas aí você quer me ferrar, né? Eu vou lá para dentro do vestiário, os caras me matam se eu falar quais posições eu quero. Só um pequeno bastidor para vocês, mas é isso, o Corinthians só de olho em oportunidades de mercado, o Corinthians tem interesse, a informação minha não é do Emiliano nem do Ramon, 2 zagueiros, um lateral e um jogador ali, um meio atacante, tá? Jogar mais de frente, quem sabe até um jogador para recompor a saída do Pedro Henrique, que pode ser um jogador da base. Essas daí são as posições, em princípio, que o Corinthians está de olho no mercado. Mas vai ter que ser assim, como eles disseram. Gastaram muito dinheiro antes, aí em 2024. Agora, só se tiver a tal oportunidade de mercado e a força mesmo é para não perder os titulares, Marina. Valeu, Salazar, pelas informações. Bom final de semana, bom jogo domingo, que você estará lá, que eu sei. E a gente já vem falando sobre isso, né, menino? Sobre o Corinthians, essa postura no mercado. Concordamos com essa postura do Corinthians? Eu concordo. Eu também. Eu acho que tudo que clubes como o Palmeiras está fazendo agora, o São Paulo também, em busca de reforços, o Corinthians fez na janela do meio do ano passado. E gastou-se muito dinheiro para trazer os jogadores que o Corinthians trouxe. Então, nada mais natural do que o clube optar justamente por essa abordagem de talvez contratar um jogador que já esteja em fim de contrato, algum jogador que vá terminar o contrato no meio do ano, já pensando na próxima janela de transferências e tentar levar o primeiro semestre, que é menos decisivo. Os mata-matas tendem a acontecer no segundo semestre, então talvez na próxima janela de transferências, depois de ser identificada alguma carência no elenco, aí sim o clube possa fazer um investimento. Agora, eu concordo completamente nessa abordagem de oportunidade de mercado, jogadores bons e baratos, porque também o Corinthians precisa prestar muita atenção nessa parte contábil, financeira, que não está nada boa. Inclusive dizem que já atrasaram aí um pagamento aí, né? Então, a conta é alta e se atrasa, ela vai aumentando cada vez mais. E o Corinthians é assim. E acho que o Corinthians está certo nesse momento em não contratar mais grandes reforços. E o esforço de segurar a base do ano passado é o principal. Não perder os principais jogadores é o que vale para o Corinthians fazer uma boa temporada também. É isso, fiel. Espero que vocês tenham gostado do videozinho que eu trouxe para vocês. Hoje com as últimas informações de tudo a respeito do Corinthians aí para vocês, né? Timão que, como vocês puderam ver aí nesse quartozinho que eu trouxe para vocês aí do Gazeta aí, né? Ramon Dias deixou claro aí, né, que tá contente aí de ter mantido os jogadores titulares aí do final da temporada 2024 ali, né, que o Timão fez bastante contratação ali no final de 2024, né, investiu bastante ali, investiu pesado nessa janela de contratação de final de 2024, trazendo o Memphis Depay e vários outros jogadores aí. Então o Timão não tem por que gastar muito agora, né, porque já tem um bom time ali que entrosou bastante nessa reta final de 2024. Esses jogadores que permaneceram aí desse elenco aí dessa temporada, vindo para a temporada 2025, já foi bastante importante para o Timão, porque além de não precisar gastar muito dinheiro agora com novos jogadores, esse time aí prometeu bastante, né, e cumpriu bastante nesse final de temporada. Depois que esse time entrosou, já era 9 vitórias consecutivas, conquistando a 10ª vitória consecutiva agora aí contra o Bragantino, nesse início de temporada agora de 2025 aí, jogo esse aconteceu aí nessa quinta-feira, né? O Corinthians ganhou aí de 2-1 por virada aí em cima do Bragantino pelo Campeonato Paulista. Então, agora o Timão é administrar esse time aí, né? E quem sabe aí na próxima janela contratar um jogador aí que já esteja disponível no mercado sem muito custo aí, né? Porque o Timão não pode estar se envolvendo em muitas dívidas aí, né? Não adianta trazer um jogador midiático, um jogador muito caro aí, mas o Corinthians depois não ter como arcar, né, com as despesas do jogador e ficando cada vez mais complicada a situação financeira. Então creio eu aí que essa como é que se diz, né, essa autoridade aí, né, que é Augusto Melo e demais aí do Corinthians aí tomar essa posição aí, né, de não contratar, né, de não gastar muito nessa parte de contratação agora nessa primeira janela aí de 2025 foi bastante importante aí, né, porque esse foco, né, em pagar as dívidas, acertar
acertar a situação financeira do Timão é muito importante também. Não adianta só dentro de campo e ter que contratar, botar jogador bom, botar time bonito, time bom, com jogador midiático, para a torcida ficar feliz e o Timão só cada vez mais se afundando em dívidas, e chegar uma hora ter que vender, virar SAF, o que for. Então vai ficar complicado, né? Então é melhor o Timão fazer dessa forma que vem fazendo aí. Já demonstrou resultado aí no primeiro jogo dessa temporada 2025 aí, já ganhou o primeiro jogo com o time reserva de início, depois mesclando com alguns titulares. Então uma boa escolha aí do técnico Ramon Dias, né? Então agora é só bola para frente, esperar o próximo jogo, ver como que vai ser e cada vez mais ir, né, entrosando ali o time ali e fazendo com que os jogadores também não sobrecarreguem, né? Porque a gente sabe que esse calendário aí de futebol aí do Brasil é bem complicado, né? Então, né, fazendo dessa forma aí, mesclando os jogadores, né? E poupando um pouco aqui, outro ali, né? Conforme der e conforme for pedindo aí o campeonato aí, né? Porque depende do estágio que o Timão vai estar em cada campeonato, né? Creio que o Ramon Dias aí, né? E o seu auxiliar, né? Que é seu filho aí, vão conseguir administrar bem a situação dos jogadores do Timão aí, e quem sabe na próxima janela vem alguma contratação boa aí, né, pro Timão, para agregar mais ainda nesse time que já está impecável, né? No mais é isso, galera, né? Não temos nenhuma grande novidade aí nesse vídeo de hoje, mas espero que vocês tenham gostado e tenho trazendo para vocês aí de 2 a 3 vídeos por dia aí, com todas as informações, tudo a respeito do Timão e nosso canal de notícias do Corinthians aí, né? Coringão News. Espero que estejam gostando. Se der, deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal, ativa essa notificação, vai estar sempre nos ajudando aí. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.